Olá, meninos, boa tarde. Hoje nós vamos estudar o conteúdo de regra de 3. Iniciando aqui, vamos fazer a reflexão dessa frase. Faça o que for necessário para ser feliz, mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir, embora por não perceber sua simplicidade. Na nossa aula hoje, nós temos como principal objetivo resolver situações problemas utilizando a propriedade de proporcionalidade. Grandeza é tudo aquilo que nós podemos medir ou contar ou comparar. As grandezas, elas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. Alguns exemplos de grandeza: volume, massa, superfície, comprimento, capacidade, velocidade, tempo, custo e a produção. Nós temos um passo a passo para resolver essa regra de 3 simples. Primeiro, nós vamos construir uma tabela, agrupar essas grandezas da mesma espécie em colunas e manter na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Segundo, identificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Diretamente, quando essas duas grandezas aumentam ou diminuem ao mesmo tempo. E inversamente proporcionais, quando essas grandezas aumentam e a outra diminui, ou a outra diminui e a outra aumenta. A terceira, montar a proporção e resolver a equação. Vamos agora resolver alguns exemplos. Exemplo 1. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Primeiro vamos aqui observar e montar a tabela. A área, vamos colocar todas as grandezas de área e todas as grandezas de energia e montar essa proporção. Observe aqui que essa relação, ela é o quê? Diretamente proporcional. À medida que a área aumenta, a quantidade de energia também irá aumentar. Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando existe um aumento numa mesma proporção. Observe aqui o exemplo 2. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Se aumentar o quantitativo de camisetas, o valor final também irá aumentar. Então, vou montar aqui a tabela, as grandezas, das camisetas e do preço. Aplicar uma regra de 3. 3 vezes x, 3x. 5 vezes 120 dá igual a 600, dividido por 3 dá igual a 200. Logo aqui, Bianca pagaria um total de R$200 pelas 5 camisetas. Exemplo 3. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 kg de cana. Vamos observar aqui e montar a tabela, a quantidade de quilos e a quantidade de litros de álcool. Observe aqui que a relação são de grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumentar a quantidade de quilos, eu também vou aumentar a quantidade de litros de álcool. Então, vou multiplicar 6.000 vezes x e 500 vezes 15.000, obtendo aqui um total de 1.250 litros de álcool, com 15.000 quilos de cana-de-açúcar. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Ou uma grandeza aumenta e a outra diminui, ou uma diminui e a outra aumenta. Exemplo 4. Um trem desloca-se a uma velocidade média de 400 km por hora. Faz determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Se eu aumentar a velocidade, consequentemente, o tempo de percurso ele vai diminuir. Então, eu vou ter aqui grandezas inversamente proporcionais, montando a tabela, as grandezas de velocidade e de tempo. Eu posso multiplicar, gente, de duas maneiras. Posso multiplicar o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador, ou eu também posso inverter uma das frações, tanto faz. Eu posso inverter, no caso aqui eu inverti, O 400 era o numerador, ficou sendo denominador. O 480 era o denominador, ficou sendo numerador.
Ou senão você pode multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Por exemplo, 400 vezes o 3 e 480 vezes o x, tanto faz. Multiplicando aqui, 480 vezes o x dá 480x. E 3 vezes 400 dá 1.200. 1.200 por 480 dá igual a 2,5, ou seja, o tempo desse percurso seria de 2,5 horas, ou seja, 2 horas e 30 minutos. Exemplo 5. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Se eu aumentar o quantitativo de professores, com certeza irá diminuir o quantitativo de dias. Colocando aqui as grandezas, né, o quantitativo de professores e de dias, eu posso multiplicar, né, em forma de numerador vezes numerador, ou denominador vezes denominador, ou eu posso inverter a fração. 5 vezes o 12 dá 60 e 30 vezes x, 30x. 60 dividido por 30 dá igual a 2, ou seja, a equipe de 30 professores levarão com regra de 3 composta. É utilizado nas resoluções de questões que envolvem a proporcionalidade direta ou inversa com mais de duas grandezas. Vamos observar aqui o passo a passo para resolver questões envolvendo regra de 3 composta. Para resolver uma questão com regra de 3 composta, você precisa basicamente seguir esses passos. Primeiro, verificar quais são as grandezas envolvidas. Depois, determinar qual o tipo de relação entre elas, se é diretamente ou inversamente proporcionais. Por último, efetuar os cálculos utilizando os dados disponibilizados. Vamos agora para a resolução de exemplos. Exemplo 1. Para alimentar uma família com 9 pessoas por 25 dias, são necessários 5 kg de arroz. Quantos quilos seriam necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias? Primeiro passo, nós vamos agrupar os valores e organizar os dados do enunciado. A quantidade de pessoas, 9 e 15, a quantidade de dias, 25 e 45, a quantidade de arroz, nós temos que são 5 quilos, e a outra variável é que nós iremos descobrir. No segundo passo, nós vamos interpretar se a proporção entre essas grandezas é diretamente ou inversamente proporcionais. Observando aqui, entre A e C, essas grandezas são diretamente proporcionais, porque quanto mais pessoas, maior será a quantidade de arroz necessária para alimentá-los. B e C também são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais dias passarem, mais arroz será necessário para alimentar as pessoas. Nós podemos representar através dessas setas, né, viradas aí para baixo, ou seja, numa relação de diretamente proporcionais. Observe que a proporcionalidade é direta entre C e as grandezas entre A e B. Então, nós podemos resolver igualando a grandeza C ao produto das grandezas A e B, como todas são diretamente proporcionais. Então, aqui basta eu multiplicar. 5 sobre x é igual a 9 vezes 25, 225, e 15 vezes 45, 675. Agora eu vou aplicar uma regra de 3. 225 vezes x, 225x. 5 vezes 675 dá 3.375. Dividido por 225, x é igual a 15.